Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O médico psiquiatra e palestrante espírita Dr. Jaider Rodrigues, da AME Minas Gerais, concedeu uma entrevista tão importante para o jornal Folha Espírita, com conteúdos esclarecedores para todos aqueles que nos acompanham, que nós resolvemos compartilhar aqui no portal. Nós vamos conferir ao longo de 3 programas e hoje teremos, portanto, a primeira parte dessa conversa. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com os seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Amigos, diante do Cristo encontra-se o homem à frente da luz do mundo. Antes dele, embora a ciência de Hermes, a filosofia de Sócrates e a religião de Buda, que lhe foram excelsos mensageiros, a vida no mundo era a absoluta dominação da animalidade e da conquista. Tenebrosa noite envolvendo o sentimento de sangue, afogando a cerebração. Ei-lo, no entanto, que se manifesta no trono da humildade, convidando as nações à glória da sabedoria e do amor. Seu programa divino a espelhar-se no Evangelho que lhe reúne as boas novas da salvação, preconiza a fraternidade ao invés do egoísmo, a renúncia edificante em vez da posse inútil, o perdão em lugar da vingança, o trabalho com a supressão da inércia, a liberdade com o olvido da escravidão e o auxílio, a felicidade dos outros como garantia de nossa própria felicidade, defendendo-lhe o código de luz de Tibério a Diocleciano. Milhares e milhares de criaturas sofrem a flagelação e a morte no decurso de quase 300 anos. Além disso, desde a conversão de Constantino em 312 até a morte de Isaac II em 1204, do Ocidente ao Oriente, todas as gerações de príncipes e guerreiros senhorearam a casta dos sacerdotes
oprimindo as lições do Senhor, e desde a perseguição ordenada por Inocêncio III contra os albigenses em 1209, a casta dos sacerdotes, através de todos os processos da imposição inquisitorial, senhoreou as gerações de príncipes e guerreiros, deturpando os ensinamentos do divino enviado. Durante 15 séculos sucessivos, os religiosos e os políticos, com justas exceções, empenharam-se ao dogmatismo e à violência, à crueldade e à devassidão, à vindita e ao banditismo coroado. Eis, porém, que na atualidade, com a evolução do direito acalentado ao sol dos princípios cristãos, culminando na extinção do cativeiro organizado no seio de todos os povos cultos da terra, temos no Espiritismo o cristianismo renascente, concitando-nos de novo ao reinado do amor e da sabedoria, qual aconteceu ao próprio Evangelho. A doutrina que o revive nasce sem guerras de sangue e lágrimas. A fonte da verdade e do bem sulca o terreno moral do mundo ao alcance de ignorantes e sábios, felizes e infelizes, justos e injustos. Até ontem, a face da aventura política, dominando tribunais e escolas, casernas e santuários, era de todo impraticável a experiência cristã na vida individual. Hoje, entretanto, com o avanço da ideia religiosa que nos cabe preservar nobre e livre pela dignificação e excelência da própria conduta, conseguimos empreender o nosso reencontro com Jesus, elegendo mestre incomparável de nossos destinos, podendo reverenciá-lo cada dia em nosso próprio espírito, repetindo a antiga saudação dos primeiros seguidores da Boa Nova: Salve Cristo, não mais com o objetivo de empunhar de imediato a palma do martírio e da morte, mas a fim de viver e servir com o nosso Mestre e Senhor para sempre. Meus amigos, visitando-vos o altar de caridade e oração, nas comemorações da vinda de nosso Senhor, em nome dele, desejando-vos a todos a paz e o equilíbrio no Evangelho, hoje e para todos os dias e para todos os passos da nossa vida. Vosso companheiro e servidor, Alexandre Melo Moraes. Obrigado.
O psiquiatra Dr. Jaider Rodrigues, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, é também diretor e médico do Hospital Espírita André Luiz. Ele é médium, expositor espírita com participação em eventos nacionais e internacionais, é autor de livros sobre saúde mental e foi entrevistado pela equipe da Folha Espírita sobre o filme que esteve recentemente em cartaz no Brasil, O Exorcista do Papa. Trata-se de um filme que, como em quase tudo que vai para as telas dos cinemas, possui alguns exageros para chamar a atenção, prender a atenção do público, mas também mostra algumas verdades a respeito da obsessão e dos processos de possessão espiritual. Com todo o seu vasto conhecimento e experiência prática sobre a doutrina espírita e sobre o ambiente de hospitais psiquiátricos, o Dr. Jaider Rodrigues conversou sobre o roteiro do filme, sobre a pertinência das informações que são passadas e outros temas correlatos, trazendo muito aprendizado para todos nós. Nós vamos conferir hoje a primeira parte dessa entrevista. Começo de abril, chegou aos cinemas o filme O Exorcista do Papa, baseado em relato do padre Gabriele Amorti, que foi exorcista-chefe do Vaticano e, segundo exposto, teria realizado mais de 100 mil exorcismos durante toda a sua vida, escrito artigos e vários livros sobre essas experiências. O filme ele mostra a luta do sacerdote, que veio a falecer aí em 2016, aos 91 anos, com Satanás, que, segundo ele, possuiu, né, durante todo esse tempo, o corpo aí de inocentes. Então, eu queria começar essa conversa com você, Jaider, primeiro perguntando, né, quando a gente procura o significado do termo possessão, que é usado várias vezes durante o filme, encontramos as palavras posse espiritual, subjugação, crença paranormal ou sobrenatural, segundo almas, espíritos, deuses, demônios, animais extraterrestres, enfim, ou outras entidades imateriais, elas assumem o controle de um corpo humano, normalmente prejudicando a saúde e o seu comportamento. Queria que você contasse para a gente se isso de fato é possível acontecer, como acontece e por quê? Isso acontece muito mais do que a gente pensa. Nós só notamos o fato quando ele é muito florido. Quando o espírito chega a manifestar esse quadro florido, geralmente é um quadro de vingança. Mas, às vezes, acontece que a pessoa está dominada pelo espírito, há uma simbiose tão grande entre os dois que não se sabe a hora que um pensa, a hora que o outro está pensando, um está sempre refletindo o pensamento do outro. E é uma possessão passiva, que o indivíduo às vezes nem sabe que está sendo tomado. Só quando a coisa é muito, muito florida, e que é um quadro de vingança, é que se observa porque ela é daninha à vida da pessoa. Porque o espírito que está fazendo isso, ele é emocionalmente muito desequilibrado. Geralmente é um fator de desforço, a vingança. Mas, de uma maneira geral, está acontecendo aí, as pessoas estão fazendo as coisas, estão sendo possuídas, vamos dizer assim, sem perceber que estão. Sem que perceber que estão. Eu já tive pacientes que até cometeram assassinatos numa situação dessa, em que ele cometeu o crime, depois, numa reunião espírita, o espírito falou, manifestou e falou que ele deu uma mão bem boa para aquele indivíduo, que ele achou que ia estar fazendo sozinho, mas não. Na verdade, ele usou o corpo do outro para fazer o crime, para cometer o crime. Mas como que é essa coisa de usar o corpo, Jair? Isso é o seguinte, o espírito ele vai ser assim, porque o que acontece na realidade é que nós, às vezes, não percebemos que toda obsessão, toda heterobsessão, ela é precedida por uma auto-obsessão. Então, na realidade, nós chegamos à conclusão que não existe obsessor, existem obsediados. Porque tem que ter um ponto comum onde os dois se encontram.
Existe um ponto comum onde os dois se encontram. Um é possuído pela ideia de vingança e o outro pela culpa. Então, há essa junção culpa e vingança. Os dois são obsediados, um obsediado pela ideia de vingança e o outro obsediado pela culpa. Então, existe sim, existe. E a maneira que muitas vezes acontece é que há uma interferência mental em cima daquilo que o dito obsediado tem, o núcleo do obsediado. Vamos dar um exemplo. O seu obsediado é um indivíduo que tem uma predisposição para, vamos supor, uma predisposição para poder jogar, vamos dizer assim, uma predisposição para o jogo. É nisso aí que o dito obsessor vai agir, poder fomentar nele essas necessidades, e à medida que fomenta nele a necessidade, ele vai afinando as vibrações dele em cima dessa dificuldade com o indivíduo e vai ligando os plugs no campo mental da pessoa. E esses plugs eles podem ser ligados tanto no campo mental, numa primeira instância, e depois ligado no campo nervoso, nos plexos nervosos mesmo, aí, como diz assim, atuando mais diretamente no cérebro, nos neurônios, nos plexos nervosos, mais diretamente, assenhorando-se do plano material da pessoa. Isso é muito comum, isso é muito. O obsediado, entrando um pouco no que a Cláudia estava falando, o obsediado ele é conduzido à sala de desobsessão e é feita essa desobsessão, ou ele pode estar fora da sala de desobsessão? Pode ser tanto presente ou fora. É melhor não estar presente. A gente sempre opta por estar fora, porque às vezes a pessoa não está o suficiente bem estruturado a fim de ter um tete-a-tete com o seu perseguidor. Então, ali as ameaças, as acusações, por já ter dentro dele uma estrutura karmática, às vezes, ou uma estrutura de comportamento que não seja muito, vamos dizer assim, ideal para ele, ele pode, através das palavras e das ameaças do obsessor, dar guarida aquilo dentro dele e começar um processo, às vezes até de desequilíbrio mental, caindo na questão do medo, caindo na questão da insegurança. Então, nós preferimos que seja leve o nome para a reunião e preferimos que a pessoa, sendo avisada, se possível sendo avisada, ela fica na casa dela, num local tranquilo, naquele horário, fica em prece, relaxada, para poder o trabalho ser feito longe dela, mas com ela preparada em casa para receber as ajudas. Só para encerrar, e se ele é um médium ostensivo, a mediunidade dele diminui, vamos dizer assim? Não, os efeitos, vamos dizer assim, né? Se ele é um médium ostensivo, ou seja, se ele tem a tarefa mediúnica, porque nós temos dois tipos de mediunidade mais claro, a evolutiva, que é mais intuitiva, e a tarefa mediúnica. Ou seja, o médium, aquele que nós falamos, né, é o médium que vem com a mediunidade a fim de ressarcir de vários problemas karmáticos. E a mediunidade, a mediunidade tarefa, o indivíduo é preparado no mundo espiritual para exercer aquela mediunidade. Então, o que acontece? Ele é preparado em nível de corpo astral, e quando reencarna, em nível de duplo etérico e em nível de neurônios. É por isso que Kardec falou que a faculdade mediúnica ela é orgânica. A faculdade mediúnica ela é orgânica. Ele é preparado para isso como tarefa. E essa tarefa, para ele, é uma tarefa libertadora. Porque a pessoa que tem a tarefa mediúnica, ela tem a possibilidade muito grande de se ressarcir-se de dificuldades pessoais profundas. Vou dar um exemplo. A pessoa, às vezes, tem cistos, incistações de ideias emocionais no corpo mental, no corpo astral, de atos do passado, incistado nas culpas, nas atitudes que ele mesmo condena nele. Então, o que acontece?
quando o indivíduo se dispõe à mediunidade tarefa, que ele reencarna, que ele começa a trabalhar, ao entrar em contato com essas entidades que têm padrão vibratório semelhante aos erros dele do passado, situações de identidade, de circunstância do passado, ao ele se dispor de boa vontade e até de sacrifício para auxiliar aquelas pessoas, esses núcleos dele são ativados pelas dificuldades daqueles espíritos que vão se manifestar naquele momento. E ao ele fazer um exercício mental para auxiliar o espírito, ao ele fazer um exercício mental no sacrifício de sair de casa, pegar a condução ou o carro, ir para a reunião, isso tudo isso é computado, tudo isso são computados. Então, o que acontece? Tudo isso é computado. O que acontece? Ele, ao entrar em contato com esse espírito, a vibração desse espírito atua nesses núcleos, nesses estados, e vão dissolvendo esses núcleos à medida que ele vai auxiliando esse espírito se esclarecer. As energias que transa nesse momento, tanto do espírito como dele, vão dissolvendo esses núcleos e ele vai limpando o karma dele através do trabalho. Em vez de limpar o karma através de doenças, ele limpa o karma dele, vamos dizer, através do trabalho. Ele tem dois benefícios: a limpeza do karma do passado e a educação do presente, nas atitudes de boa vontade, disciplina que a mediunidade induz o indivíduo, a busca de esclarecimento, de conhecimento. A mediunidade, ela cria, pela falta de conhecimento, ela é mitificada muitas vezes. E como é que fica essa figura do Satanás? Ela existe? Como é mostrada em filmes? Como é que se avalia essa figura do Satanás? Porque no filme ele aparece, ele é nitidamente chamado de Satanás. Ele é o demônio, é o Satanás, e ele atua ali. Geralmente, esses espíritos que atuam como Satanás, que causam esse terror, são espíritos que não têm muita força mental, não. Esses não são realmente os Satanás, não. Você entendeu? No mundo espiritual, os espíritos que precisam de indumentárias aterrorizantes são os sofredores, não são, não. Os grandes mestres mental, as grandes lideranças, elas não aparecem. São os magos negros, não aparecem. São os cientistas do astral, eles não aparecem. Raramente aparece um mago negro na reunião. E quando aparece, ele não é de falar muito, ele não é de fazer ameaças, ele é educado, polido no falar. Mas, à medida que ele chega numa reunião, todo mundo sente a presença dele, dado o halo energético que ele tem, desestruturante, quando ele está emitindo energias desestruturantes. Uma das maneiras de saber se tem um mago negro na reunião é que os médios começam a queixar de uma falta de concentração, uma constante de flashes mentais dissociados, sem conexão, desconexo, um afrouxamento dos nexos associativos da mente do médium. Quando o médium começa a reclamar isso na reunião, a gente que está mais a tempo no trabalho já sabe, tem mago negro dentro do campo vibratório. Schneider, puxando a pergunta do Walter, tem cenas no filme, por exemplo, de pessoas que voam com a força mental do dito espírito demoníaco, né? Um dos personagens, que é o principal, é um menino que se transfigura completamente quando ele está, entre aspas, possuído, né? E de uma menina, que é a irmã dele, e que em um momento passa a se assemelhar a uma aranha em movimento. Isso é uma forma, tem como acontecer, ou é algo cinematográfico dentro de uma possessão? Dentro dessa possessão, eles aumentam muito para dar o ibope, né? Para poder criar, eles aumentam muito, né? Mas nós já tivemos pacientes no Hospital Espírita André Luiz, porque o Hospital Espírita André Luiz era um repertório de pacientes obsediados, em possessão, né? Nós recebíamos muito isso lá, né? Muito isso lá. Então, o que acontece? Uma coisa é o seguinte, para ficar bem claro, esses espíritos que apresentam, que tomam o corpo da pessoa e fazem aquele estradalhaço todo, geralmente são espíritos desequilibrados emocionalmente e que estão numa situação de desforço violenta. Não são espíritos realmente inteligentes, espíritos, vamos dizer assim, que têm capacidade, não. Esses não fazem isso, não.
É porque o obsediado, o dito obsediado, tem uma dívida muito grande com aquele espírito, ou ele acha que tem essa dívida muito grande, há um ódio muito grande entre os dois, há um ódio muito grande, porque é o ódio oculto do obsediado que dá força a essa ligação. É por isso que soltar é difícil. Ainda mais com aquelas rezas lá, violino, vai jogando água benta, isso aí não resolve, não. Isso não resolve. Os espíritos que os vingadores que preparam aquela vingança, geralmente são os justiceiros, no mundo espiritual, são os justiceiros que preparam essas vinganças, aproveitam muito mais, vamos dizer assim, do desequilíbrio do que vai vingar e do que está recebendo da vítima, como do algoz, do desequilíbrio. E aquele papel todo lá, de rolar pelo chão, de amostrar os dentes, isso aí é emoção desequilibrada. Porque os espíritos das trevas, esses que dão trabalho mesmo, eles não aparecem assim. Eles são realmente educados, conversam, mas são, vamos dizer assim, matreiros. A conversa deles sempre tem alguma coisa por trás, no sentido de estar tentando desestruturar o grupo, tentando analisar a mente das pessoas, os núcleos de baixa resistência dos médios, dos orientadores da reunião, aonde eles vão atuar. Entendeu? Quanto mais estardalhaço, menos condições mentais reais aqueles espíritos têm. Então, aquela questão toda, né? Aquela questão toda que se vê lá, por exemplo, assistindo na parte cinematográfica, ela é muito mais por desequilíbrio emocional. Muito mais por desequilíbrio emocional. Agora, ela é vistosa, né? Vamos dizer, ela é vistosa. No mundo espiritual é a mesma coisa. Espírito que entra num lugar como fosse demônio, ele está mostrando a fraqueza dele. Aquela postura de demônio é para intimidar, porque ele não tem força mental para intimidar, ele joga o ódio dele contra ele, se vira um demônio, porque ele está odiando todo mundo, e se vira um demônio, não porque ele tem força mental. Porque se ele tivesse força mental, ele não precisava de indumentária de demônio. E aqueles que aparecem como deformados, ou eles são deformados pela maldade, e a maldade vai desestruturando o corpo astral, ou eles são deformados para poder também impor medo igualzinho um demônio. Uns tornam-se a postura de uma cobra, outros de um lagarto, outros de um macaco, outros de uma figura aranha, não é isso? Aranha. Então, várias figuras, você entendeu? Eu tive na semana passada uma conversa longa com um espírito de uma mulher que já estava há muito tempo numa postura de cobra, de serpente. Ela era presa numa caverna e quando os senhores dela, os senhores da sombra, queria fazer alguma coisa com determinado tipo de energia mental, tirava ela e punha naquele local. E ela servia. Interessante que tem espírito no mundo astral que se posiciona como um cavalo, por exemplo, e sente prazer de ser cavalo, ou sente prazer de ser serpente, sente prazer nisso. Ou seja, fixa a mente dele na escala evolutiva lá atrás e sente prazer nisso porque ele é respeitado, porque as pessoas têm medo dele. Então, aquele espírito que busca poder e que não tem competência mental para isso. Você entendeu? Porque um espírito maldoso e inteligente, ele não se molda. A sua morfologia não é assim, não. Porque com a mente ele mantém a morfologia. Certa feita, eu tive um encontro com o Mago Negro e o médium falou assim, olha, que espírito bonito. Era um jovem, que jovem bonito. É de uma força, uma coisa tremenda, mas que beleza helênica. Não é aquilo que a gente vê. Mas era um chefe, um mago negro, chefe de uma falange que estava perturbando muito. Geralmente, esses espíritos perturbam a coletividade. Eles não têm uma querela com uma pessoa, não. Eles querem desestruturar coletividades, são grupos. Eles atacam grupos. E quando você, muitas vezes, consegue trabalhar, né? Quando fala você, é a espiritualidade, a gente é um terminal. Né? O trabalho é feito por eles, a gente é um participante da pontazinha da ponta. Né? Mas é importante porque é ali que o ectoplasma está sendo liberado. O ectoplasma é fortíssimo.
O ectoplasma humano é de uma força sobremaneira. Simplesmente que o médico que solta ele está soltando o ectoplasma sabendo o que está fazendo. É de uma força muito grande. Então, esses espíritos, eles têm uma necessidade muito grande desse ectoplasma. Então, a reunião, na reunião, nesse encontro com esses espíritos, a gente observa que eles, né, são esses espíritos, o que eles fazem? Quanto mais na hierarquia eles sobem, eles bloqueiam o cardíaco deles e bloqueiam o emocional. Eles bloqueiam o cardíaco, eles não podem sentir. Eles têm que ser indiferentes à dor humana. Indiferente à dor humana. Então, eles bloqueiam o cardíaco e o gástrico. Então, a gente já sabe. Vai lidar com ele e a gente já olha esses dois centros. Procura neutralizar o frontal dele para ele não deixar ele pensar. Dificultar o pensamento dele e atua no cardíaco e no gástrico. O gástrico é da emoção, o cardíaco é do sentimento. Você tenta desbloquear esses centros com técnicas, né? Com técnicas, tenta desbloquear esses centros. Depois que você desbloqueia esses centros, você leva ele induz ele a uma sintonia com algo importante e belo que ele já teve. Geralmente um amor de uma mulher, um amor de uma mãe, um amor de um amor de um mestre. Você joga aquilo na retina mental dele. Só esse visual na retina mental dele já faz um trabalho tremendo de redenção. Jaider, existe um motivo para os espíritos chegarem a esse ponto assim de vou fazer o mal, ponto, como disse você, né, para uma coletividade. E não o contrário, né? Aí até vou pegar um exemplo, até como a gente pegou o gancho do filme, né? O filme, por exemplo, fala da questão dos demônios e de terem sido, enfim, o tal dos anjos caídos, né? Que se fala na Bíblia, por exemplo, né? Mas o que são esses espíritos, né? Por que eles são assim? Esses espíritos, até onde a gente sabe, esses espíritos, muitos deles já são exilados, são rebelados. Porque nós temos dois tipos de espírito aqui na Terra: os rebeldes e os ignorantes. Os rebeldes geralmente são esses exilados, se amotinam e não reconhecem a ascendência do Cristo e do Criador. Não reconhece. Né? Eu já lidei com o espírito, ele chegou ao cúmulo de falar o seguinte: eu vou fazer tanto mal para mostrar ao Criador que a obra dele não é perfeita, ele vai ter que acabar comigo. Ele vai ter que acabar comigo para mostrar para ele que a obra dele não é perfeita. Esse espírito você não tem como conversar com ele, né? No nosso entendimento, esse espírito ele tem que ser recolhido e iniciado uma outra evolução, uma recapitulação de evolução no mundo mais primitivo para ele começar da base. Vai começar da base. Mas aí você me perguntou qual que é a origem do mal. Aí você me fez essa pergunta por trás do véu. Qual é a origem do mal? Na realidade, o mal é transitório, né? Na realidade, o mal não é uma coisa que, vamos dizer assim, que foi feita pelo Criador. Ele acontece na criação. Então, vamos dar só um esboço rapidamente sobre o mal. O mal é fruto do desejo. O desejo tem duas vertentes. Uma é a busca do prazer, aquela que Freud trabalhou muito, né? O prazer. A outra é fugir do sofrimento. São duas vertentes. Se você olhar um animal, você vai ver que ele busca o prazer através da cópula, né, da relação sexual, para a preservação da espécie, está tudo certo. Busca o prazer através da escala de sobrevivência alimentícia, né, da cadeia alimentar. Ele busca o alimento, né? Se você olhar um réptil, ele fica andando, olhando o que ele vai poder abater para comer, ou então uma fêmea para copular, ou a fêmea, se está naquela fase de ovulação, ela está também esperando o macho para copular, para a preservação da espécie. Isso é natural, a busca do prazer. Se ele encontra um predador, ele quer fugir do sofrimento. Isso aí, todos nós temos isso. Até hoje nós temos isso. Buscar o prazer e fugir do sofrimento. O que acontece é o seguinte:
que ao fugir do sofrimento, o indivíduo ou ele foge ou ele luta. Não é isso? Nós ou fugimos ou lutamos. Se eu luto e venço o adversário, descubro a minha força e venço o adversário, eu sinto o prazer de ter esmagado o meu adversário. É aquilo que o gladiador sente na arena, que o lutador de MMA, né, que chama MMA, Isso. ele bate no outro, o outro cai, ele faz assim, ó. Isso é o prazer que ele tem. É o prazer em derrotar o outro e ver o outro no chão. É o prazer de ver a presa no chão. Isso, se você trouxer para o nosso meio, quando você compete e vence, em qualquer situação, num concurso, o que for, é o prazer. Você sente o prazer seu. Não está preocupado com aqueles que estão na situação de não ter o prazer, não, dos que perderam, não. Em qualquer situação de negócios, repara bem, a gente sente o prazer quando o seu ego é graciado e muitas vezes o seu ego é graciado com a derrota, o sofrimento do outro. Então, olha só, a origem do mal vem por aí. Você começa a sentir prazer no sofrimento do outro, na derrota do outro. Isso é natural. Com uma certa época é natural. Isso é formação do ego. Então, é por isso que o homem velho, ou a sombra, como dizia Jung, ou a parte negativa, o eu negativo, o eu inferior, que se dizem por aí, ele tem que ser acolhido, ele não tem que ser assassinado, morto e sepultado, jogado para o porão, não, porque se ele ficar lá no porão, ele vai continuar bombardeando a mente. Então, a gente tem que acolher essa parte negativa da gente, acolher, entender que ela já foi útil, nos trouxe até agora, e modificá-la conscientemente, através de um exercício de mudança de comportamento. É por isso que, na obsessão, enquanto o obsediado não mudar a sua maneira de pensar e de comportar, haja demônios para ele. Estamos encerrando por aqui. Na semana que vem nós teremos a segunda parte da nossa conversa com o Dr. Jaider Rodrigues. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os amigos. Muito obrigada e até a próxima!